Mas nesse momento você tem liberdade, né? Antes da gente dar início realmente ao nosso culto nessa noite, você tem liberdade de compartilhar essa live, esse momento tão precioso que é compartilharmos a palavra do Senhor, não só cantada, mas também através da pregação que vai acontecer logo mais, né? Então você pode aí, tem a oportunidade de clicar nesse aviãozinho, compartilhar com quantas pessoas você quiser. Compartilhe, abençoe uma família, abençoe um coração, abençoe uma vida, né? Para que ela possa ouvir a palavra do Senhor nessa noite e ter aí o seu espírito alimentado, né? Também, tá? Vamos adorar o nome do Senhor. Suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Obrigada, Jesus, pelas tuas misericórdias. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha! Que maravilha! Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu sei. Nós sabemos em quem estamos inscritos, Senhor. Também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Ele tem muito mais de Deus. Oh, Senhor, nós queremos sim muito mais do Senhor nessa noite, na nossa vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Obrigada, Jesus, porque elas se renovam a cada manhã, renovam-se a cada manhã. E eu sei que o teu amor de Deus enche os nossos corações. Oh, que maravilha, Senhor! Porque as suas misericórdias não têm fim, elas são eternas, elas são infinitas. Eu sei em quem tenho crido, naquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia! Muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Aleluia. Muito mais de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essas misericórdias que se renovam a cada manhã, né? Eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia aí, conseguir encontrar. Fica no Novo Testamento, né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nessa noite, falo eu e não Paulo, né? Rogo aos irmãos, se apresentem como oferta suave às narinas do Senhor nessa noite. Apresente o seu culto, apresente a sua adoração aí da sua casa, apresente o seu ser, o seu coração como oferta a Ele nessa noite. Amém? Então eu rogo a você por esse momento, que você possa realmente se conectar com o Senhor. Né? Nós não estamos naquele ambiente de igreja, mas você pode fazer da sua casa a igreja. Você é a igreja do Senhor. Né? Estamos aqui através dessa ferramenta, estamos separados, mas unidos num só propósito, que é adorar e engrandecer o nome do nosso Pai. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Que o Espírito Santo dele possa soprar aí na sua casa, no seu coração, na sua vida. Aleluia. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela Sua vontade. O vento sopra. Vento sopra. Aleluia. Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido por Ti, Jesus. Ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra. O vento sopra, aleluia. Só Ele sabe para onde vai. Que possamos nos deixar ser levados. Eu quero estar no vento, queremos ser conduzidos por Ti, ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim. Sopra sobre mim o Teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir.
não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, nem só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Senhor, eu não sei de onde vem, e nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, sopra sopra em mim, oh, sopra. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E o louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui a missionária para nos conduzir na palavra. Boa noite, amados. Graça e a paz, amém? Nós queremos mais uma vez louvar o Senhor por essa noite, o privilégio de estarmos aqui. Mesmo que não presentes, né, fisicamente, mas
através desse meio de comunicação. Então, e orando, sabendo que tudo tem um tempo, pedindo ao Senhor que logo, logo, se possível, próxima quinta, a gente possa estar adorando ao Senhor do nosso templo, né? Juntos, realmente ali em comunhão. Mas temos muitos motivos para agradecer, amados. Estamos vivos, né? Isso é um motivo de gratidão. E como nós temos nas quintas-feiras trabalhado aí o livro de Provérbios, a não ser quando Deus nos dá uma outra direção, algo específico, hoje nós vamos para o capítulo 11. Então, abra aí sua Bíblia, Provérbios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 4 e o 24 e o 25, certo? Provérbios 11. Aí você lê o 4 e depois a gente pula para o 24 e o 25. Amém? Diz assim, Provérbios 11, 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Verso 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Vamos orar, queridos? Pai, nós essa noite entregamos as nossas vidas diante de Ti. Mais uma vez pedimos que a Tua palavra, como ela é poderosa, Senhor, e sempre tem feito, fale mais uma vez ao nosso coração, trazendo mudança de vida, converte o nosso coração a Ti, atrai-nos mais e mais a Ti. Quero desde já pedir por cada um dos nossos irmãos que estão do outro lado dessa tela, nos assistindo, cultuando a Ti juntamente conosco, que Tu abençoe, que seja uma noite de refrigério, de direção, de orientação. Muito obrigada. Mais uma vez nós Te rendemos graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até olhando, né, eu estava meditando nas ministrações anteriores, podia até dar um nome a uma série, né? Como lidar, e aí várias coisas, porque a gente já tratou como lidar com o sofrimento, como lidar com o chamado de Deus. E hoje nós vamos tratar como lidar com o dinheiro. Na verdade, os versículos aqui fala da riqueza, né? Mas eu quero trazer ainda mais aqui para nós e ficar mais claro como lidar com o dinheiro. Porque aí, se eu falar riqueza, a pessoa, talvez alguém do outro lado diga, essa mensagem não é para mim, que nem rica eu sou, né? E aí, para você achar que não tem nada a ver com você, nós vamos tratar de dinheiro, como lidar com o dinheiro. E aí eu já quero começar aqui, primeiro ponto, tratando de algumas expectativas nossas. E primeiro ponto, não colocando sua expectativa de felicidade ou segurança nele. Primeira forma que eu e você precisamos lidar. Não colocando as nossas expectativas de felicidade ou segurança nele. E aí, queridos, isso são dois mitos. Mitos que nós precisamos já começar a desfazer, esses mitos, né? Mitos que foi tão bem traduzido, foi tão bem falado, tem sido tão batido nessa tecla, que algumas pessoas até têm como verdade, mas são mitos. Quais são esses mitos? O primeiro mito é que as riquezas produzem felicidade. É um mito. Há muitas pessoas, queridos, que se casam e outros que se divorciam por causa das riquezas. Outros morrem e até matam por causa de dinheiro. Nós temos também aqueles que corrompem e são corrompidos por amor ao dinheiro e por fixar nisso achando que é verdade, que só vai ser feliz se tiver dinheiro. Mas a maioria, quando chega ao topo da pirâmide social, descobre que a felicidade não está lá. Até já falei em outros momentos. Nós temos, né, tantos países aí ricos, e um dos países muito ricos é o Japão, e segundo as estatísticas, é onde há o maior índice de suicídio, e entre jovens. Por que isso, queridos? Por causa desse mito.
Quando as pessoas acham que a felicidade é o dinheiro e quando elas obtêm tudo e não encontram essa felicidade, não há mais razão de viver. Então nós precisamos entender que dinheiro, e até tem aí uma música secular, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Alguns aí mais antigos talvez conheçam. Mas o que é que nós precisamos entender? Se a nossa expectativa de sermos felizes estiver no dinheiro, nós vamos ser frustrados, tá certo? Não coloque sua expectativa de felicidade no dinheiro. Abra aí Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Veja aí o que diz. Provérbios 15, 16. Olha aí. Acompanhe comigo. Diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Vá para capítulo 17, versículo 1. Provérbios 17, 1. Todos esses versículos mostrando que dinheiro não traz felicidade. Provérbios 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então, queridos, talvez você conheça, você que está me assistindo ou depois vai assistir, conheça pessoas que têm dinheiro, mas não são felizes. Que a casa é cheia de contenda, que a família é um caos. Isso para nos mostrar que dinheiro não traz felicidade. Eclesiastes, passa aí mais um pouquinho, capítulo 5, versículo 12. Eclesiastes 5, 12, olha aí o que diz. Eclesiastes 5, 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Tem gente que tem dinheiro e é infeliz justamente porque tem dinheiro, amados. Tem tanto dinheiro que tem medo de ser sequestrado, né? Tem medo de fazer alguma coisa com a família, com os filhos e tudo. Então, dinheiro, eu quero essa noite trabalhar. Como que nós vamos lidar com isso, né? Primeira coisa, tenha essa consciência, não traz felicidade, tá certo? Não é algo que traz felicidade. Não é a fonte, resumindo. Provérbios 15, 16, foi o que nós acabamos de ler, né? Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Para a gente fazer esse paralelo com esse aqui de Eclesiastes. Quantas pessoas justamente são inquietas por causa do dinheiro? Tem essa inquietação. Então, primeiro mito, riqueza não produz felicidade, tá certo? Primeiro mito. O segundo mito é que as riquezas produzem segurança. O dinheiro, ele oferece essa falsa segurança. Por essa razão, o apóstolo Paulo vai ordenar aos ricos que coloquem sua confiança em Deus e não nas riquezas. Abra aí sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, vai lá para o Novo Testamento. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Essa mensagem essa noite, alguém pode dizer, mas então, o que a gente faz com dinheiro? Como é que nós vamos, então eu não vou mais trabalhar? Não é isso, amados. Nós só precisamos deixar o dinheiro no lugar dele. Nós precisamos cada dia mais trabalhar para que o nosso coração esteja naquilo que é eterno. E aqui a gente vai ver como lidar. Estou desfazendo alguns mitos. Às vezes tem tanta campanha, tem tanto treinamento, tanta forma aí na internet ensinando a ganhar dinheiro. E muitas vezes despertando em você ainda mais, o egoísmo que já existe, a avareza. E quantas pessoas, queridos, correm atrás de dinheiro, vivem uma vida correndo atrás de dinheiro. Essa noite, minha missão, como missionária, e pregadora da palavra de Deus, é lhe orientar e dizer como que você deve usar esse dinheiro. Coloque o dinheiro no lugar certo. Primeiro, ele não traz felicidade. Segundo, ele não traz segurança. Olha o que diz Paulo lá em Timóteo. Esse texto, queridos, assim, na verdade era para ser o texto básico, porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu trouxe ele aqui só para você entender o conselho que Paulo dá. Olha o que Paulo vai exortar os ricos. Falando com Timóteo, para exortar os ricos. Ele disse,
exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aqui são muitos conselhos, né, amados? Fica aí uma dica. Medite nesse versículo, né, nessa passagem aqui. Olha os conselhos que Paulo está dando. Primeiro ele vai dizer, naquela época, se tinha conselho para ricos, é porque tinha ricos na igreja. Né? Porque ele não ia falar uma coisa se não existisse. Tinha irmãos, com certeza, que tinham posses. E aí Paulo vai dizer, Timóteo, orienta esses irmãos como é que eles lidam com o dinheiro. Diga para eles não serem orgulhosos, porque quem tem dinheiro justamente pensa que a questão da estabilidade, né, da segurança, ele diz, orienta para que eles não sejam orgulhosos. Que eles não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ou seja, essa pandemia desestabilizou muita gente. E para quem o seu Deus era o dinheiro, ficou desesperado. Né? Quando a nossa base, amados, é algo instável, quando ela balança, cai tudo. Se a nossa base, é por isso que Paulo está dizendo, eles não colocam a esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Sabe por quê? Porque em Deus nós temos segurança. Essa base não se abala. Nós realmente somos inabaláveis quando a nossa base é Deus. E não o dinheiro, não a saúde, nada, quando é o Senhor. Certo? Então, é o conselho que ele dá. E aí, voltando para o nosso texto base de Provérbios, capítulo 11, versículo 4, diz, né, que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, o sábio aqui diz que as riquezas, no dia da ira, não vai servir de nada. No dia que nós chegarmos para prestar conta diante do Senhor, Ele não vai querer saber quanto você tinha no banco. O que você deixou no banco? Quanto que você guardou ou reservou? No dia da ira, ela não traz nenhum proveito, as nossas riquezas acumuladas. Diz aqui que a justiça é que livra da morte. Então, elas podem até atrair maior fúria de Deus sobre nós, dependendo de como nós lidamos com ela. Mas a justiça, essa sim, nos livra da morte. Então, os justos são aqueles que foram justificados em Cristo, salvos por Deus, né? E aqui está dizendo que é melhor ser justo do que ser rico. Certo? É melhor nós sermos justos naquilo que nós fazemos do que correr atrás de dinheiro, amados. A riqueza sem justiça é pobreza, mas a justiça, mesmo desprovida de riqueza, é um grande tesouro. Então, no dia do juízo, o dinheiro não nos livrará, mas se nós estivermos revestidos com a justiça de Cristo, esse sim é o que vai nos livrar. Então, que nós não esqueçamos, só em Jesus estamos seguros. Por isso que Paulo diz, diga para eles não colocarem a sua esperança na instabilidade, a riqueza é algo instável, mas coloquem em Deus, que a nossa segurança está no Senhor. Então, não ponha, meu amado, minha amada, as suas expectativas de felicidade ou de segurança no seu dinheiro, certo? Porque na hora que não tiver ele, você vai achar que é infeliz e vai se sentir inseguro. É por isso que muita gente vive ansiedade, depressão e tantas coisas, porque não aprenderam a colocar a coisa no lugar certo. Só estamos seguros em Jesus Cristo, certo? Então, a primeira coisa que eu queria tratar essa noite é desfazer esses mitos que nos falam tanto, como eu disse no início, que às vezes a gente acaba acreditando, né? Dizem tanto que não, você tem que ter um dinheiro guardado, você tem que ter uma reserva, você tem que... Não estou desfazendo aqui a questão de nós sermos preventivos, certo? A gente precisa ter uma prevenção, né? Se você tem condições, ok, se organize, guarde, invista, faça um investimento. Mas, amados, não é isso a nossa segurança. O investimento pode falhar, né? De uma hora para outra, tudo pode mudar.
E aí, nada disso tem estabilidade, tá certo? Então, não aceite. Não é o dinheiro que vai lhe trazer felicidade. Não é o dinheiro que vai lhe trazer segurança. Não deixe que isso seja plantado no seu coração. Porque aí, olha o que Paulo fala. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Se eu não estou enganada, versículo 19. A turma dos bastidores vão me ajudar. Mas diz assim, Paulo falando aos irmãos de Coríntios, ele diz assim, ó. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas versões dizem o mais miserável de todos os homens. Traduzindo, Paulo está dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita ao dinheiro, à riqueza, à saúde, aos bens, aquilo que nós temos, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nada disso traz segurança e nem esperança. Certo? Então, não ponha naquilo que é passageiro, naquilo que é efêmero, a sua esperança, a sua expectativa de felicidade. Amém? E aí, você pode perguntar assim, como é que eu já sei o que não fazer, agora vamos aprender o que fazer. Segundo ponto, faça o investimento certo, versículo 24. O investimento certo não é naquela bolsa de valor, não é aquilo, Esse não é o investimento certo, que aqui vai falar. Olha o investimento certo, versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Então, qual é o investimento certo? Mas é tão interessante, na economia de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Interessante, né? Então, se eu quero guardar mesmo, se eu quero ter segurança em alguma coisa, o que está nos orientando aqui é justamente abençoar, é dar. E o dinheiro, ele é como uma semente, só se multiplica quando é semeado. Eu já ouvi muitas ministrações sobre isso e realmente Deus tem falado muito ao meu coração essa questão da semente, E em Coríntios vai falar demais também a questão da semeadura. A semente que se multiplica não é a que nós comemos, nem a que nós guardamos, mas é a que nós semeamos. Não é assim? O feijão que você vai depois colher, não é aquele que você comeu e nem aquele que está guardado lá no seu depósito. O feijão que você vai colher, você tem que plantar, é aquele que você semeou. Então, tratando de dinheiro, como é que eu devo lidar? Semeando. Abençoe. A semeadura generosa terá uma colheita farta, pois quem dá liberalmente, este também se acrescenta mais e mais. É o próprio Deus quem multiplica a nossa semente, faz prosperar a nossa sementeira, quando abrimos mão para abençoar. Mãos abertas produzem bolsos cheios, porém o contrário também é verdadeiro. Versículo 24 aí, parte B diz, ao que retém mais do que é justo, isso lhe será pura perda. É algo que vaza entre os dedos, É como receber o salário, e até uma passagem fala, e colocar num saco furado, num saco furado. Tem horas, amados, que Deus precisa tratar isso na nossa vida. Todos nós, até ministrei uma outra quinta-feira aí, especificamente também sobre isso, Sobre oferta, sobre o privilégio de abençoar, de ofertar. E essa noite, a passagem de Provérbios está tratando mais uma vez o mesmo ponto. Então, aqueles que acumulam com avareza, o que poderia socorrer o aflito, esse, realmente corre o risco de acabar na pobreza, porque se torna tão apegado que acaba perdendo as bênçãos de Deus. Então, é interessante como o Senhor faz. Agora, aqueles que ajuntam, e ajuntam com o propósito de abençoar, esses também serão abençoados. Deixa eu lembrar uma coisa, todo mundo sabe, mas a gente esquece com muita facilidade. No nosso caixão, nossa mortalha não tem bolsa. Ninguém nunca viu nenhum velório com um caminhão atrás levando sua mudança. Alguém já viu? Alguém já foi para algum cemitério, algum velório em que iam levando tudo da pessoa que morreu para enterrar com ele.
Então, amados, o que realmente vai ser bênção, que vai abençoar, é aquilo que nós semeamos enquanto estamos vivos, tá certo? Me preocupa muito, eu fico muito angustiado quando eu vejo pessoas que conhecem o Evangelho, mas que são tão apegados, né, ao dinheiro, que realmente fica a dúvida, será que o Deus dele, o Deus dela, realmente é o Deus verdadeiro? Ou será que não está adorando um outro Deus, que é o Deus Mamon? Então, aqueles que acumulam sem ajudar o aflito, né, eles descobrem que esse dinheiro acumulado não pode trazer felicidade nem segurança. Já aqueles que ajuntam fortunas e vivem no luxo, deixando a míngua próximo à sua porta, descobrirão isso, que quando morrer, não poderão levar um centavo. Não esqueça isso. A melhor forma de investir é investir na eternidade. Versículo 25 diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A prosperidade, ela não é resultado de usura, mas da generosidade. A avareza é mãe da pobreza, mas a generosidade é a mãe da prosperidade. Aqueles cujo coração foi aberto por Deus têm as mãos e os bolsos abertos para socorrer os necessitados. Jesus disse certa vez: mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, gosto de lembrar que a contribuição, a oferta, aquilo que nós fazemos por alguém, não é um favor que nós estamos fazendo à pessoa. Na verdade, é uma graça que nós recebemos de Deus de poder abençoar. É um privilégio podermos abençoar. Então, quando abrimos a mão para ofertar, estamos investindo em nós mesmos e semeando em nosso próprio campo. Aqui, queridos, mais uma vez nós lembramos Provérbios 19, 17. Abra aí. Provérbios 19, 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus não fica em débito com ninguém. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Olha que versículo lindo, né? E forte também. Ou seja, aquele que se compadece do que está necessitando e você tem condições de ajudar, é como se estivesse emprestando a Deus. E diz aqui que Deus não fica devendo nada a ninguém, certo? Então, que o Senhor nos dê esse coração, né? Que aprendamos a lidar com aquilo que Ele entregou em nossas mãos. Mais uma vez eu lembro, amados, nós precisamos, e se temos a oportunidade de crescer, de sermos abençoados financeiramente, faça isso, busque, não é pecado. O pecado é quando isso se torna o nosso alvo de vida. E quando nós fazemos isso só para guardar. Quando nós pensamos numa prosperidade, eu quero sim, porque eu quero ter um carro melhor para entrar onde precisar, né? Eu quero sim, porque quando sua expectativa é diferente, né, de abençoar o reino, não é pecado, certo? O problema é esse, é quando a maioria. Aí você pode dizer, mas eu não dou porque eu ganho tão pouco. Jesus foi tão claro, ele disse que, realmente, ele disse que nós devemos ser fiel no pouco, e sobre o muito, ele nos colocaria. Então, seja fiel naquilo que Deus tem lhe dado já. Certo? Se você tem uma oportunidade, se alguém está passando necessidade, você tem a oportunidade de dar uma lata de leite ninho, dê. Certo? Mas se você tem a oportunidade de dar uma caixa, dê também. Né? Isso é que faz toda a diferença. Mas faça aquilo que está ao seu alcance. Né? Que é isso que agrada o coração do Senhor. Então, quando nós damos a beber a quem tem sede, descedentamos a nós mesmos. O bem que fazemos aos outros, mais uma vez lembramos, retorna para nós. No reino de Deus, nós damos para receber. Nós temos o que damos, e mais uma vez eu quero lembrar, e perdemos aquilo que nós retemos. Oremos para que o nosso coração seja livre de toda avareza. E cada dia mais, amados, a gente aprenda realmente a viver, né? Viver de acordo com aquilo que Deus planejou. Que todos os nossos recursos, os nossos talentos, os nossos dons, tudo que Deus nos deu, possa ser para a honra e glória do nome dEle. Como é que nós podemos, né, abençoar? De que forma? E aí eu lembro a você, né? É tão ampla essa questão do chamado, da visão, da missão.
do que Deus tem para fazer, nós temos tanta coisa para fazer em Aurora, mas também nós temos tantas coisas para fazer em outros estados, em outro país. É tão amplo e aí nós precisamos, cada vez mais, ter os nossos recursos no lugar certo, aos pés de Jesus. E eu quero encerrar com você. Abra aí Timóteo, volte para o texto de Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 ao 10. Timóteo 6, do versículo 6 ao 10. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. Creio que acharam, né? Quando a gente está presencial, a gente diz acharam e fica olhando, né? Mas aqui a gente dá um tempo, então eu creio que acharam. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, diz assim. Olha aqui, mais um conselho, né, que Paulo vai falar para Timóteo, falar àquela igreja. É interessante aqui, como nós lemos já anteriormente, falando aos ricos, né, como era que ele deveria se portar. E aqui ele vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha aqui, gente, traduzindo que não vai para o cemitério, né? Mudança, nem, nada nós trouxemos e nada nós vamos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, olha como é sério o versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, tinha dinheiro, mas vive perturbado, porque se afastou do Senhor. E que o Senhor nos ajude, né, a termos, como diz aqui, quer saber de uma grande fonte de lucro? É a piedade com o contentamento. É sermos piedosos, é abençoar as pessoas e sermos contentes com aquilo que Deus nos deu. E aí Paulo vai dizer, né, para Timóteo, você tem o que comer, tem o que vestir, seja grato, seja grata. Louve ao Senhor pelo que Ele já tem lhe dado. E o mais que Ele lhe der, veja como você pode abençoar, de que forma. E aí, amados, nós somos desafiados todos os dias, né, pelo Senhor a colocarmos isso em prática. Li num livro, em um dos devocionais, interessante, que ele diz que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus quando nós damos a alguém que realmente não pode nos retribuir, que não tem nada para nos dar. Sabe? Tem aquelas pessoas que, na verdade, humanamente falando, nem mereciam ser ajudadas. Não tem essas? Talvez aí não tenha não, aqui em Aurora tem, né? Tem aquelas que você diz, mas fulano, né? Pois é, e aí quando a gente olha e diz, já pensou se Jesus fosse por esse mérito? E olhar mais a Márcia, né? Mas fulano. Então, quanto mais nós damos àqueles ou aquelas que você olha e diz assim, não, isso aqui não tem nada para me retribuir, a não ser raiva, né? Alguns, coisas que não vão realmente me edificar. Mas quando eu faço isso, é que eu vou me tornando mais parecido com Jesus, mais parecida com Jesus. Nossa oração essa noite, que o Senhor nos ajude a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Que os nossos bens, aquilo que Ele colocar em nossas mãos, não seja para a gente guardar. E você não se alegre só em olhar para a sua conta e ver lá quantos zero tem, né? Talvez nem um zero, esteja zerado mesmo. Mas que a sua alegria seja em saber que você tem administrado bem aquilo que Deus colocou em suas mãos. E realmente entender que aquilo que Ele lhe deu, ou que ainda vier a dar, que já esteja consagrado a Ele. Essa, amados, é a forma certa de lidarmos com o dinheiro. Não se apegue. Não engula sua semente. Não guarde sua semente. Plante a sua semente. E nós plantamos quando nós abençoamos alguém. Nós plantamos quando nós somos generosos. E esse terreno é um terreno fértil, porque o Senhor promete que Ele vai devolver. Amém? Então vamos orar essa noite. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos. Peça ao Senhor, assim como eu tenho pedido todos os dias, que Ele converta o meu coração. Né? Nós precisamos ter um coração convertido ao Senhor, amados. Se não for Ele, por natureza, nós somos egoístas.
Nós queremos mais e mais e mais, só pensando no nosso prazer. Mas que o Senhor nos dê um coração igual ao dele. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por essa noite, bendizer o teu nome pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui neste lugar, que nesses últimos dias tem se tornado a casa do Senhor, o lugar onde te cultuamos, o lugar onde separamos para te adorar. Mas te louvamos pela tua palavra, que muitas vezes nos confronta, muitas vezes nos coloca pelo avesso, trazendo à tona coisas que nem tínhamos percebido. E eu quero te pedir essa noite, converte o nosso coração a ti. Senhor, leva-nos, eu te peço especificamente pela Igreja Presbiteriana em Aurora, onde o Senhor nos plantou. Leva-nos como teu povo a sermos homens e mulheres que tenham um coração voltado para ti. Que os nossos bens, os nossos recursos, aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, seja para abençoar. Tira de nós toda a avareza, tira de nós todo o apego ao dinheiro. Nos ajude a administrar tudo aquilo que tu tens colocado em nossas mãos. Tu sabes, Senhor, tu nos conhece, como é difícil muitas vezes. Mas essa noite estamos aqui te rogando, pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Ajuda-nos cada vez mais a sermos mais parecidos contigo. É o que nós te pedimos essa noite. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados. Senhor, abençoe sua vida. Domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos apenas online ainda, ok? Ficamos aguardando o decreto da próxima semana, mas estaremos juntos nesse mesmo canal, adorando ao Senhor. Deus lhe abençoe.